Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com subconjuntos, também iremos trabalhar com diferença de conjuntos e conjunto complementar. Bom, se você não assistiu às nossas últimas aulas de conjuntos, eu recomendo que você assista, né? A gente teve uma aula lá de introdução a conjuntos, também tivemos uma aula de união e intersecção de conjuntos. Então, se você não assistiu essas aulas, eu recomendo que você assista. Também tivemos uma aula de problemas que envolvem conjuntos. Então, é de extrema importância que você tenha assistido essas aulas, porque a gente vai precisar dessas aulas para o que a gente vai ver hoje. Tranquilo? Então, agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, beleza, gente, vamos lá. Olha só, a gente vai falar então de subconjunto de um conjunto. Galera, quando a gente fala de subconjunto de um determinado conjunto, basicamente, a gente está falando de uma relação entre conjuntos. E olha só, galera, a gente viu na nossa primeira aula de conjuntos numéricos que a gente tem alguns sinais para representar elementos de um conjunto, né? A gente tem lá o pertence e não pertence, né? A gente utiliza esses sinais para elementos de um conjunto. Eu posso falar, por exemplo, o seguinte: conjunto dos números pares é 0, 2, 4, 6, 8. Eu posso dizer o seguinte: o 4 pertence a este conjunto. Também posso dizer: o 5 não pertence a este conjunto. Então, essa relação de pertinência ela é usada para elementos de um conjunto, beleza? Agora, existe uma relação que é utilizada para conjuntos, beleza? Que é a seguinte, ó. São esses dois sinais aqui que vocês têm que ficar ligados, tá? O primeiro sinal que a gente vai ver aqui é o contém, tá? Bom, a gente tem o contém, né, que é esse C aqui invertido, né? A gente também tem esse C invertido com um traço que significa não contém, beleza? A gente também tem aqui, ó, esse C aqui no formato normal que significa contido, né? Faltou um parênteses nele aqui, a gente faz agora, ó. Beleza. Deixa eu dar uma chegada para cá. Brasil. Bom, a gente também tem esse outro C aqui que significa não está contido, tá? Bom, esse conceito ele pode parecer um pouco estranho, né? Mas agora com esse exemplo que eu vou passar para vocês, vai ficar bem claro. Olha só, galera, aqui a gente tem dois conjuntos. A gente tem aqui um conjunto A, que é dado pelos elementos 1 e 2, e a gente também tem aqui, ó, um conjunto B, que é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, olha só, o conjunto A é dado por 1 e 2. O conjunto B, dado por 1, 2, 3, 4 e 5. Se você assistiu a minha aula de problemas que envolvem conjuntos, você viu que quando conjuntos têm elementos em comum, a gente chama esses elementos em comum de intersecção. Beleza? Como a gente pode ver aqui, ó, o conjunto A apresenta os elementos 1 e 2. O conjunto B também apresenta os elementos 1 e 2. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos é basicamente os elementos 1 e 2. Mas olha só, galera, se a gente fosse representar esses conjuntos aqui em diagramas, olha só. O primeiro diagrama aqui é para o conjunto B, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, olha só, esse segundo diagrama aqui que está em vermelho, ele representa apenas o conjunto A. Nota o seguinte, galera, o conjunto A, o diagrama que representa o conjunto A, ele está inteiramente inscrito no diagrama que representa o conjunto B. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto B, ele contém o conjunto A. Da mesma forma que a gente pode dizer o seguinte, o conjunto A ele está contido no conjunto B, ou seja, o conjunto A ele está dentro do conjunto B, beleza? Então, olha só. Então, o conjunto A ele está contido no conjunto B, assim como o conjunto B contém o conjunto A. Vou dar um exemplo básico, muito básico, olha só. Se a sua carteira está contida no seu bolso, você contém uma carteira no seu bolso. Tá? Uma ideia bem lógica. Beleza? Então, galera, a gente vai seguir. Mas fiquem atentos a esses sinais aqui e não confundam, tá? Façam as anotações aqui, porque isso é importante, tá? Muita gente confunde contido com contém, tá? Então, sempre que a gente for falar com contém, sempre que a gente for trabalhar com contido, contém, a gente vai ter que lembrar o seguinte, esses sinais aqui, ó, eles são utilizados apenas para conjuntos, beleza? Eu não posso utilizar esses sinais aqui para elementos, beleza? Então, olha só. Então, a gente pode ter o contém ou não contém. Lembrando, quando a gente for trabalhar com contém ou não contém, a gente vai ter o C
ao inverso, tá? O C virado, tá? E quando a gente for trabalhar com contido e não contido, vai ser o C normal. E quando for o não contido, a gente vai ter um risco, beleza? Vamos seguir com a aula? Beleza, vamos seguir. Beleza, galera. Agora a gente vai trabalhar com dois conceitos que são bastante legais, né, para o estudo de conjuntos, né? A gente vai trabalhar com o conceito de diferença de conjuntos, né, e também com o conceito de conjunto complementar, tá? Então vamos lá, galera. Diferença de conjuntos. Existem várias definições formais acerca disso, mas eu dei uma definição muito tranquila, uma definição que tipo você vai conseguir entender, é uma definição fácil. Galera, se eu tenho dois conjuntos A e B e eu faço uma seguinte subtração, A menos B, basicamente eu vou estar querendo encontrar os elementos que o A tem e que o B não tem. Como assim, Eugênio? Vamos para um exemplo que eu vou mostrar. Mas olha só, imagina o seguinte, eu tenho aqui um conjunto A. O conjunto A é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente tem aqui um conjunto B que é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Note o seguinte, se a gente fosse fazer a intersecção entre os dois conjuntos, a gente teria como intersecção 1, 2, 3, 4. E se você for um cara esperto, você já deve ter notado o seguinte, o conjunto B ele está contido no conjunto A. Logo, o conjunto A contém o conjunto B. Vou mostrar isso para vocês na prática. Olha só. Deixa eu trocar de tela aqui. Tá ótimo aqui. Beleza? Vou fazer aqui. Olha só, galera. Eu vou demonstrar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a espessura que está muito... Beleza. Tá top assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o outro. Não, pera. Beleza, galera? Então vamos voltar aqui, ó. Olha só. O conjunto A é dado pelos elementos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. E o conjunto B é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Então, olha só. Se a gente fosse expressar isso aqui em diagramas, olha como é que a gente vai ter que fazer. Então, deixa eu trocar aqui, vou pegar meu pincel, né? Vamos lá. Então, a gente imagina o seguinte. Deixa eu arrumar a espessura direitinho, ó. Beleza. Bom, aqui a gente tem um conjunto... Nossa, ficou horrível isso. Aqui a gente tem um conjunto A, né? E aqui dentro a gente tem um conjunto B. Como é que você sabe disso, Eugênio? O conjunto A é dado pelos elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Eu vou trocar a cor do B aqui para não ficar algo confuso para vocês, né? Vou colocar o B. Vou trocar as cores dos conjuntos, né? Então o conjunto A, eu vou representar ele por esse azul claro aqui, tá? Que eu vou escrever. Pera. Então o conjunto A está representado por esse azul claro. O conjunto B eu vou representar ele com uma cor verde. Tá? Então, olha só, galera. Bom, se a gente for parar para pensar aqui, a intersecção entre os dois conjuntos, no caso, vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte que eu estou indicando com o mouse. E olha só, galera, essa parte que eu estou indicando com o mouse é exatamente o conjunto B. Então a gente nota que o diagrama do conjunto B ele está inteiramente aqui dentro do diagrama do conjunto A. Então a gente pode dizer o seguinte, o conjunto B ele está contido no conjunto A. Assim como, ó, o conjunto A ele contém o conjunto B. Beleza, minha gente? Vou fazer esse B de novo porque ele ficou bem estranho, né? Vamos fazer de novo. Aí, ó. Show de bola? Então, olha só. Se eu quiser efetuar essa conta aqui, ó, conjunto A menos o conjunto B, eu vou querer saber basicamente os elementos que pertencem somente ao A. Basicamente, eu quero saber os elementos que só são elementos de A. Ou seja, são os elementos que o A tem e que o B não tem. Olha só. Os elementos 1, 2, 3 e 4 são intersecção entre os dois conjuntos. Ambos os conjuntos têm esses elementos. Agora, os elementos 5, 6, 7 e 8 são os elementos que o A tem e que o B não tem.
tá? Então sempre que eu for trabalhar com a diferença de conjuntos, eu vou simplesmente querer determinar os elementos que um conjunto tem que o outro não tem, beleza? Então, a gente pode escrever aqui, ó, A menos o B vai dar 5, 6, 7 e 8, beleza? Então, a gente pode, vou marcar aqui para vocês em roxo, né? Então essa parte que eu estou marcando em roxo aqui é basicamente a parte que a gente está procurando, tá? Essa parte aqui indica os elementos que pertencem somente ao conjunto A. São os elementos que somente o A tem. São os elementos que o A tem e o B não tem. Tranquilo? Utilizando essa definição, galera, acho que fica muito tranquilo para vocês, né? Beleza? Bom, em amarelo aqui, eu vou deixar aqui um amarelo. E esse amarelo que eu vou deixar aqui, não, eu coloquei a cor errada. Deixa eu voltar. Vou colocar aqui um amarelo. Em amarelo, isso aqui seria a intersecção entre os dois conjuntos, tá? É a parte que é comum aos dois conjuntos. Beleza? Vamos trocar de tela, vamos voltar para lá? Olha lá, galera. Então, eu quis fazer essa representação aí, porque ela é bastante importante, tranquilo? Bom, agora a gente vai trabalhar com o conceito do conjunto complementar. Mas antes, eu vou apagar aqui, que vai que a gente precisa depois, né? A gente vai precisar mais para frente, que a gente vai resolver aqui ainda alguns exercícios, tá? Já está apagado aqui, agora vamos voltar lá para outra tela. Olha só, galera, vamos trabalhar com o conceito de conjunto complementar. Galera, esse é um assunto que dificilmente ele cai em uma questão, tá? Mas ele está dentro do conteúdo programático, né? Tá dentro da parte de teoria de conjuntos, então ele vai ser passado aqui no curso. Mas, pelo que eu estudei na prova do PISME, eu nunca vi uma questão em que ele te pedia o conjunto complementar. Se ele pedia algo relacionado a isso, ele ia misturar com outros teoremas. Mas, tipo, é bizu saber tudo, tá? Mas vamos lá. Galera, então qual que é a ideia do conjunto complementar? Galera, conjunto complementar vai ser basicamente o seguinte, ó. Como o próprio nome já diz, conjunto complementar vai ser basicamente um complemento de um conjunto em relação ao outro. Ou, de uma maneira mais didática, galera, o conjunto complementar é basicamente o que falta para um conjunto ser igual ao outro. Beleza? E olha só, galera, a gente vai ter sempre essa notação aqui. A gente vai ter um número em cima e um número embaixo. E qual que é a ideia, galera? O número que está embaixo é o que sempre vai aparecer antes do sinal de menos. Então anota isso. O número que está embaixo aqui é o que sempre vai aparecer antes do sinal de menos. Beleza? O que aparece primeiro na hora de fazer a diferença dos conjuntos. Beleza? Então olha só. A gente tem um exemplo aqui muito bacana. A gente tem aqui um conjunto A, que é dado por 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a gente também tem aqui um conjunto B, que é dado por 2, 4, 6. A gente pode fazer a mesma ideia lá no nossa tela aqui, ó. Olha só. A gente tem aqui um conjunto A. Vou fazer aqui um outro desenho. Olha só. A gente tem aqui, ó, um conjunto A, né? Aqui fora. A gente tem aqui, ó, um conjunto B. Vou fazer aqui em azul para ficar didático, tá? Bom, o conjunto A ele apresenta os seguintes elementos. Vamos voltar? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beleza. Vamos lá. Vou escrever os elementos aqui em roxo. 2, 4, 6. Deixa eu voltar aqui para não perder a conta. 2, 4, 6. Beleza. 8, 10 e o 12. Beleza? Então esses são os elementos do conjunto A. Agora os elementos do conjunto B, se tu reparou, olha só, são 2, 4, 6. Como vocês devem ter reparado, olha só, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B é o próprio conjunto B. Então, como a gente pode notar aqui, o diagrama que indica o conjunto B, ele está inteiramente inscrito no diagrama que indica o conjunto A. Então, a gente já sabe que o conjunto B, ele está contido no conjunto A, da mesma forma que o conjunto A, ele contém o conjunto B. Tranquilo, minha gente? Beleza. Agora, olha só. Como a ideia aqui era um conjunto complementar, a gente tinha algo mais ou menos assim, ó. Tinha isso aqui. Quando a gente for trabalhar com um conjunto complementar, a gente vai ter algo assim. E olha só. Como o A
é o número que aparece embaixo, ele vai aparecer antes do sinal de menos. Então, a gente vai ter basicamente uma diferença de conjuntos. Vai ser o conjunto A menos o conjunto B. Vai ser, então, galera, aquela ideia que eu acabei de aplicar. Vai ser basicamente os elementos que o A tem que o B não tem. Então, galera, olha só o que a gente faz. Galera, vou marcar aqui amarelo. Essa parte aqui é a intersecção. Essa parte aqui é comum aos dois conjuntos. Então, essa parte aqui, ela nunca pode entrar numa diferença de conjuntos, tá? Nunca. Então, em uma diferença de conjuntos, a intersecção nunca pode entrar. Beleza? Quando a gente trabalha com essa diferença de conjuntos aqui, basicamente a gente está buscando determinar os elementos que são apenas do A, no caso, tá? São os elementos que o A tem que o B não tem, que no caso são, ó, 8, 10 e 12, tá? Vamos escrever isso aqui, ó, 8, 10 e 12. Tranquilo, gente? Deixa eu apagar aqui. Que agora a gente vai resolver alguns exercícios. Galera, eu vou pausar aqui para eu já projetar aqui na tela os exercícios, tá? Beleza, minha gente, vamos resolver aqui então esses exercícios. A gente vai ter aqui um total de 3 exercícios, tá? A gente vai poder trabalhar bem esse assunto, tá? É um assunto tranquilo, né? Então, olha só, a gente tem aqui 3 conjuntos. A gente tem aqui um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C, né? Então, ele pede o seguinte, para a gente obter os seguintes conjuntos, o complementar de B em relação a A gente vai ler dessa forma, tá? Então, essa é a leitura que a gente vai fazer. Letra A pede o complementar de B em relação a A, ou seja, o que falta para o B ser igual ao A. Se vocês repararem bem aqui, galera, eu vou até colocar, mas eu acho que não tinha necessidade, né? Vou colocar aqui num cantinho, só para vocês terem uma noção. Então, né? Vou colocar aqui. Deixa eu posicionar melhor aqui. Beleza, ó. Aqui fora a gente vai ter um conjunto A. Vou colocar aqui em vermelho mesmo, ó. Aqui fora a gente tem um conjunto A. E olha só, esse conjunto A ele é dado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Beleza? Galera, eu cometi um pequeno errinho aqui, mas coisa básica, né? Só corrigir a postura do círculo aqui. Né? Porque vai ter uma semi-intersecção aqui, eu esqueci de mencionar isso. Mas olha só, isso aqui a gente corrige rapidinho. Olha só, deixa eu fazer isso aqui. Olha só. Eu tenho que explicar isso para vocês, galera, porque se cair num pismo da vida, vocês vão saber resolver. Tá? Não é comum? Não. Isso aí não é comum de acontecer, não. Mas vocês têm que ir preparados para tudo. Tá? Vamos lá. Então, o conjunto A ele é dado por esses elementos aqui. -2, -1, 0, 1, 2. Então, -2, -1, 0, 1 e o 2. Se vocês repararem bem aqui, ó, olha só. Esse conjunto aqui, -2, -1, 0 é o conjunto C. Certo? Tá aqui. E esse conjunto aqui, 0, 1, 2, é o conjunto B. Então, tá aqui, ó. Beleza? Então, a gente nota que tem uma intersecção entre o conjunto B e o conjunto C, que no caso é o elemento 0. É o elemento 0, né? Olha só. Bom, a gente pode escrever o seguinte, que o conjunto A, ele contém o B e também contém o C. Beleza? A gente pode escrever também o seguinte, que eu acho que tem uma representação mais tranquila disso. É a seguinte, ó, a gente pode escrever basicamente o seguinte, que o conjunto A, ele contém o conjunto B e o conjunto C. Da mesma forma que a gente pode escrever o seguinte, o conjunto B e o conjunto C estão contidos no conjunto A. Tranquilo? Agora a gente vai escrever aqui, ó. Basicamente, ó, nesse caso aqui é o complementar de B em relação a A, ou seja, é o que falta para B ser igual a A, né? A gente nem precisa fazer conta nesse caso, né? Porque olha só, a gente nem precisa fazer nada, praticamente, ó. Olha só, o que falta para o B ser igual a A? Isso aqui tudo é o A, né?
O B é isso aqui, 0, 1, 2. O que falta para o B ser igual a A, no caso, então, é o menos 2 e o menos 1. Perfeito? Então, menos 2, menos 1. Fiz essa representação gráfica para vocês enxergarem. Galera, recomendo que vocês façam isso, vai ajudar pra caramba. Agora, olha só. O complementar de C em relação a A, ou seja, o que falta para o C ser igual a A. Beleza? Então, olha só. O que falta para o C ser igual a A? No caso, o que falta para o C ser igual a A, no caso, é o 1 e 2. Beleza? Show de bola. Então, essa aqui é a resposta da letra C. Letra B, perdão. Né? Agora, essas outras duas, galera, vocês devem estar achando esquisito, mas eu vou mostrar para vocês. Olha só. Nota que o B aparece embaixo. O que aparece embaixo aqui é o que aparece primeiro aqui na subtração, né? Eugênio. Mas olha só, galera. Como eu leria isso aqui? Basicamente é o que falta no A para ele ser igual ao B. Mas como a gente sabe, o B está dentro de A. Então isso aqui não é uma conta que é possível de fazer. Então a gente fala o seguinte, que a solução desse problema aqui não existe dentro dos reais. A gente chama isso aqui de uma solução com conjunto vazio. A gente escreve assim, ou você vai escrever assim. Beleza? O mesmo vai valer para esse caso aqui, tá? Se eu quiser calcular o complementar de C em relação a A, ou seja, o quanto falta para A ser igual a C. A gente sabe que isso daqui não é possível, já que o C está dentro do A. É o mesmo que você, sei lá, pergunta, o mesmo que você, sei lá, você tem 1,80 m de altura e querer tomar remédio para chegar a 1,70 m. É estranho, né? Não tem, é meio estranho. Então, a gente fala que essa solução aqui, ela não pertence aos reais. A gente vai escrever da seguinte forma. A gente vai escrever com o zero cortado aqui, ou esse conjuntinho vazio aqui. Beleza, gente? Bom, eu vou apagar para eu colocar aqui a outra questão. Show? Vamos lá, galera. Resolver a segunda questão aqui, então. Olha só, essa questão aqui, ela precisa de um pouquinho de raciocínio, mas nada que complique para a gente. Olha só. Vamos lá. Vou fazer aqui em vermelho. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que A união com B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e A menos B igual a 1, 2, 3, 6, 7, e B menos A igual a 4 e 8, então A intersecção com B é igual. Ou seja, galera, ele te deu aqui basicamente a união dos dois conjuntos, te deu a diferença dos dois conjuntos e quer saber a intersecção dos dois conjuntos. Galera, olha só. Quando a gente trabalha com uma diferença de conjuntos, olha só, vou puxar até uma seta aqui. Quando a gente trabalha com uma diferença de conjuntos, a gente está querendo basicamente determinar o seguinte. Os elementos que pertencem somente a um conjunto. É basicamente o seguinte. O que um conjunto tem que o outro não tem. Essa é a linguagem que eu usei para explicar isso para vocês, não foi? Então, ó, espera. O conjunto A aqui menos o conjunto B. Né? Isso aqui é basicamente o que o A tem que o B não tem. Então, esses elementos aí, 1, 3, 6 e 7, são os elementos que só o A tem e o B não tem. O mesmo vale para isso aqui, ó, B menos A. Isso aqui é igual a 4 e 8 que o exercício fala, né? 4 e 8 são elementos que pertencem somente ao B. Então, eu coloco aqui só B. Só pertence ao B e esses elementos aqui pertencem somente ao A. Bom, e ele fala o seguinte, que A união com B é igual a toda aquela treta ali. Nossa senhora, ficou junto. É igual a toda aquela treta ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Agora olha só. Se vocês já notaram, né? Agora olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou considerar o seguinte, que os elementos que pertencem somente ao A estão em verde. Eu vou grifar esses elementos em verde. Os elementos que pertencem somente ao B, eu vou grifar em roxo. Olha só que bacana. Vou achar a intersecção de uma maneira muito simples. Quais elementos pertencem somente ao A? 1, 3, 6, 7. Né? Então, 1, 3, 6, 7 pertencem somente ao A. Os elementos pertencem somente ao B. 4 e 8. O que sobrou? Sobrou o quê? 2 e 5.
Como esses elementos eles estão numa união, eles só podem ser a intersecção entre os dois conjuntos. Então a resposta é a letra C. Caso você não tenha entendido, vou fazer aqui de uma outra forma para você entender. Olha só, cara, não tem erro. Então, vou fazer aqui de novo, não importa. Tá? O que me interessa é que vocês entendam. Não é o tempo que eu estou gastando aqui. Até porque eu já estudo desde os meus 11 anos que eu estou acostumado com esse ritmo de estudos intenso. Por isso que eu passei uma porrada de concurso. Mas olha só. Galera, então, os elementos que pertencem somente ao A. No caso, ó, 1, 3, 6 e 7. Os elementos que pertencem somente ao B, 4 e 8. Galera, presta atenção. Se A união com B é basicamente todos os elementos que pertencem a B e a A. Se A união com B é basicamente a junção de todos os elementos que pertencem a A e B, né? Olha só, a gente já preencheu com todos, só está faltando 2 e 5. Então, olha só, 2 e 5 só pode estar aqui, ó, da intersecção. Logo, a intersecção com B é 2 e 5, beleza? Uma outra forma de resolver que também é bastante válida, tá? Agora a gente vai fazer aqui uma última questão para a gente encerrar esse vídeo aqui, tá? Vamos lá, galera, vamos para a última questão. Então, olha só. Ela diz o seguinte, o conjunto A ele tem 20 elementos. O conjunto B... Não, pera. O conjunto A tem 20 elementos. O conjunto A intersecção com B tem 12 elementos. E o conjunto A união com B tem 60 elementos. Então, o número de elementos que pertencem ao conjunto B, beleza. Questão, galera, muito de boa, tá? Essa questão eu vou resolver ela utilizando os diagramas, né? Utilizei eles muito na aula de problemas que envolvem conjuntos, né? Isso aqui é uma questão, inclusive, que você vai resolver por aquele método lá. Tá, tem outra forma de resolver, gente? Tem. Tem como tu resolver ela na mão? Tem. Sem usar diagrama? Tem, cara. Só tu não ser um cara preguiçoso. Mas vamos lá, vou resolver o diagrama porque eu tenho as ferramentas aqui. Mas lá na prova do PISM, tu nem precisava utilizar o diagrama, se tu não quisesse. Então, olha só, a gente tem aqui dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Ele diz que o conjunto A ele tem 20 elementos, então guarda essa informação, o conjunto A tem 20 elementos. Ele fala que o conjunto A intersecção com B tem 12 elementos. Então, a intersecção é o que pertence aos dois conjuntos. Então, eu falei na nossa aula de problemas que envolvem conjuntos que sempre que a gente for resolver uma questão desse tipo, a gente tem que preencher o diagrama primeiro com a intersecção. Então, beleza? A intersecção, no caso aqui, é 12, coloco 12 aqui no meio. Beleza? Agora, olha só. Ele fala que o total de elementos é 60. Mas, antes da gente chegar nessa parte, o que a gente vai ter que fazer? O conjunto A ele tem 20 elementos. Não é, Eugênio? É. Então, aqui eu vou colocar 20, Eugênio? Não. Se você assistir a minha aula de problemas que envolvem conjuntos, você sabe que aí eu não posso colocar o 20, porque desses 20 elementos que o A tem, 12 já estão mencionados aqui, né? Porque esses 12 eles pertencem tanto ao A quanto ao B. Então, tem 20, 12 já foi mencionado. Faltam quantos para ser mencionados? Faltam 8. Tranquilo? Agora, a gente tem um número X aqui, que a gente quer calcular, tá? E somando isso aqui tudo, galera, isso aqui tem que dar 60, porque isso daqui é a quantidade total de elementos, né? E ele fala que a quantidade total de elementos, no caso, é 60. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui e vamos matar. Olha só, 8 com 12 dá 20. Não, então, x mais 20 tem que ser igual a 60, tá? Esse 20 está somando passo para lá, subtraindo. Então, eu vou ter que o x é igual a 60 menos 20, x é igual a 40. Eugênio, já acabou o exercício? Galera, aqui que está o pulo do gato. Muita gente ia parar aqui agora e ia lá marcar a letra C, 40. Só que isso é uma pegadinha. Galera, nota o seguinte, o exercício fala o número de elementos do conjunto B. Ele não pergunta o número de elementos que pertence somente ao conjunto B. Então, olha só, eu falei disso na minha aula de problemas que envolvem conjuntos. Então, se tu não assistiu, recomendo que tu assista. Mas olha só, o conjunto B, galera, é isso aqui tudo que eu estou marcando em amarelo, tá? Com essa linhazinha amarela aqui. É isso aqui tudo. Então, o número de elementos do conjunto B é esse valor x que a gente calculou mais 12. Logo, o número de elementos do conjunto B, eu vou chamar de n de B, vai ser basicamente 40 mais 12, isso aqui vai dar 52. Logo, gabarito a letra E de Eugenial Preparatório, te ajudando a passar no PISM. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, é só mandar no grupo dos alunos. É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão e foco na aprovação. Valeu!